Então hoje a gente vai falar sobre um dos principais teoremas do cálculo, que é o teorema fundamental do cálculo, que ele une a parte do cálculo integral com o cálculo diferencial. Ele relaciona integrais com as derivadas. E aí esse teorema a gente vai dividir ele em duas partes. E para a primeira parte do teorema a gente vai definir um tipo de função da seguinte forma. A gente vai definir uma função g de x. Primeiro, dado que a gente tem uma função f, que está definida no intervalo AB, e f é uma função contínua, então você define a função g de x, para ser igual à integral de a até x de f de t dt. Então, se você pegar aqui e construir o gráfico da função f, digamos que, por exemplo, a função f seja uma função positiva, então aqui eu tenho um gráfico dela, e aí essa função ela está definida no intervalo de a até b. E aí, se eu pegar um valor x qualquer, aqui nesse intervalo AB, a minha função g de x, ele vai te dar justamente a área abaixo do gráfico até aqui o x. Então, se eu pegar um x um pouquinho maior aqui, o g de x vai ser um valor um pouco maior, que vai ser uma área de uma região um pouco maior. Se eu pegar um x aqui, por exemplo, o g de x vai ser a área daqui para trás. Então, você percebe que para cada valor de x que eu escolher no intervalo AB, isso vai me dar uma área diferente. E aí, então, a gente define essa função g para ser isso. E a gente sabe que a área de a até um x qualquer, de uma função y igual a f de t, é igual à integral definida de a até x dessa função. Então, vocês entenderam o que é essa função aqui? Então, observe que a variável da função, ela está bem aqui, ó. A princípio, a gente estava acostumado a definir funções como, por exemplo, g de x igual a x quadrado. G de x igual a, por exemplo, seno de x. Ou então, g de x igual a ln de x. Ou então, g de x igual a e elevado a x. E muitas outras funções que a gente está acostumado a lidar até o momento. E agora a gente está vendo outro jeito de definir uma função, que é g de x igual à integral de a até x f de t dt. Então, observa que aqui, né, eu tinha o g de x, o x aparece bem aqui, ó. Aqui eu tinha um g de x, o x aparece aqui. Aqui eu tinha um g de x, tem um x aqui. Aqui tem um g de x, tem um x aqui. E aqui tem um g de x e o x ele está aparecendo aqui. E claro que não necessariamente precisa aparecer um x na definição de uma função. Eu poderia ter, por exemplo, g de x igual a 2. O que isso significa? Significa que para qualquer valor de x que eu escolher, o valor da função vai ser o 2. Ou seja, essa função, ela associa qualquer número real no número 2. E observe que, deixa eu escrever de novo aqui o maior, g de x igual a integral de a até x f de t dt. Apesar de que a gente aparece com uma outra variável aqui, né, um t aqui, esse t aqui, observe que na hora que eu calculo essa integral, o t vai desaparecer. Então, você vai ter uma coisa que depende somente do x. A depender do valor do x aqui, isso aqui vai ser um número diferente. Então, esse t aqui, ele não é uma variável da função. Eu poderia ter, por exemplo, seria algo semelhante,
Eu poderia ter aqui f de x dx, e poderia ter aqui a integral de a até t, e aqui ser o g de t. Nesse caso, a nossa variável, independente aqui da função g, é o t. E aí esse x aqui não teria nada a ver com a variável dessa função aqui. E aí nós temos o teorema fundamental do cálculo, parte 1. O que ele diz? Se f for uma função em AB, então a função g definida por g de x igual a integral de a até x, f de t dt, que foi o que acabamos de falar agora há pouco, sendo que esse x aqui ele pode ser qualquer número entre a e b. Então, se g de x é definida dessa forma daqui, então o que o teorema nos diz é que g ela é contínua no intervalo AB e, mais ainda, ela é derivável no intervalo aberto AB. E, mais ainda, a derivada da função g de x é igual a f de x. Todos entenderam? Querem perguntar ou comentar alguma coisa desse teorema? Tem ali o g' de x, que é igual ao f de x. Isso. Que seria permitido? Não, eu estou dizendo que a derivada da função g é igual ao f daqui. Mas assim, isso aqui significa que, na verdade, o g de x é uma primitiva da função f. Foi isso que você perguntou? Sim, de fato, o g de x é uma primitiva da função f. Então, dizer que o g de x é uma primitiva da função f é o mesmo que dizer que a derivada da função g é a função f. Então, isso é o que fala o teorema fundamental do cálculo, a primeira parte. São essas três condições, né? Na verdade, isso aqui é o resultado do teorema. Você quer dizer isso? Está dizendo que se g ela é definida dessa forma daqui, então você tem que... você consegue garantir que várias coisas são verdades. Você tem que é verdade que a função g ela é contínua em todo o intervalo AB. Além disso, ela é diferenciável no interior do intervalo. Você observa que aqui eu estou excluindo o extremo do intervalo. Então, ela é contínua no intervalo fechado, mas aí você só tem a garantia dela ser diferenciável no intervalo aberto. Então, você exclui o A, exclui o B. Você não tem essa questão de ser diferenciável no ponto A e no ponto B, só no interior do intervalo. E além disso, né, se ela é derivável, então significa que ela tem uma derivada. E aí o que fala aqui que a derivada dela é justamente o f. E uma outra forma de você escrever isso é que, usando essa notação aqui, d dx, isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui é a derivada com relação a x dessa função daqui é igual a f de x. A gente pode pensar nisso como sendo que a derivada ela inverte o que a integral faz. Você tem uma função a princípio, né? Você tem lá um f de t, aí você vai lá e integra ela. Aí isso aqui te dá uma nova função de x. Então você tinha o f, e aí ao você calcular essa integral aqui, colocando uma variável x aqui no limite superior de integração, isso vai te dar uma nova função. E aí, se você quer desfazer o que você fez e voltar para a função f, basta você derivar com relação a x. E aí você vai voltar para a sua função original. Então, a derivada desfaz o que a integral fez. Encontre a derivada da função g de x igual integral de 0 até x da raiz quadrada de 1 mais t quadrado dt. Então, alguém sabe me dizer de cabeça aí quem que vai ser o g' de x?
Oi? Como? U? Por quê? Eu teria que fazer a derivada. Mas olha só. Aí você está falando como se o g de x fosse igual a x. Mas isso aqui mas não é o caso, né? O g de x não é igual a x. O g de x é igual a integral de a até x da raiz quadrada de 1 mais t quadrado dt. Olha o que está aqui em cima. Tenta adaptar isso aqui para essa situação aqui. Olha só, a derivada da g vai ser igual d dx. Aí eu vou escrever a expressão da g aqui. E aí? Assim, olha para isso daqui e olha para isso daqui. Quanto que vale isso aqui? Alguém? Tá, mas quem é f de x? Nesse caso aí. Quem é f de x nessa expressão aí? Olha só, tipo assim, olha para isso aqui e olha para isso daqui, ó. O que que tem de igual e o que que tem de diferente daqui para cá? Me diz aí, qual é a diferença dessa expressão? Quer dizer, qual é a diferença dessa expressão daqui para essa expressão daqui? Tá, beleza. Aqui tem o f de t, então no lugar do f de t, o que tem aqui embaixo? Então, ou seja, o f de t, nesse caso daqui, é igual a isso aqui, né? Então, quanto que é essa derivada aí? Vocês conseguem, vocês conseguem. Não, tipo assim, é só você olhar aqui e ver o que que vai ser, o que que vai ser análogo aqui no lugar do f. Tipo assim, tenta analisar, tenta reparar qual é o padrão que tem aqui, sabe? E tenta replicar esse padrão aqui. Vou até dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Oi? É por aí. Mas aí a questão é que você vê que aqui aparece a variável t? Não, né? Oi? Exatamente. Então isso aqui vai ser igual a raiz de 1 mais x quadrado. Então, ó, novamente, tenta comparar aí o de cima com o de baixo. Consegue ver a relação? Então, aqui eu tinha uma expressão envolvendo t. Eu repeti a expressão envolvendo t aqui, só que eu substituí o que era t, eu coloquei x. Então, aqui eu tenho uma expressão envolvendo o t, e aí eu repeti essa mesma expressão aqui, substituindo onde tinha t, eu coloquei x. Tem uma questão parecida com uma que trabalha com controle, só para ver isso ou é completamente diferente? Se eu tiver aqui a integral de alguma constante até x,
aí vai ser isso. Mas só que você vai ver que em alguns casos eu tenho outra expressão aqui, que aí você vai ter que fazer um procedimento um pouco diferente. Não, é assim, se não fosse x aqui, seria substituído pela variável que está em cima. Não, assim, se por um acaso aqui fosse, por exemplo, z e aqui fosse z, então aqui teria que ser z e aqui seria z. É isso que você quer dizer? Sim. Mas, por exemplo, se aqui fosse tipo x ao quadrado, aí já seria outra história. Que aí eu vou ter que usar a regra da cadeia que a gente vai ver agora mesmo. Beleza? Que é o caso daqui agora. Olha só, agora eu tenho para calcular a derivada disso daqui, só que agora eu tenho um x à quarta aqui. Antes de fazer esse exemplo aí, deixa eu até tentar aumentar um pouquinho aqui. Antes de fazer esse exemplo, bora fazer o seguinte. Bora definir uma outra função aqui, que eu vou chamar aqui de f. Então, eu vou chamar de f. F de x igual a integral de 1 até x de secante de t dt. Bom, essa função aqui, quem que seria a derivada dela? Observe que agora eu estou aqui, tipo assim, primeiro eu estou desconsiderando isso aqui por enquanto, e a gente vai trabalhar no caso mais simples. Se eu tiver com essa situação aqui, aí vocês observam que isso aqui é bem parecido com o que a gente tinha lá. Você tem aqui a integral de uma constante, que seria o a, até o x de alguma função de t e dt. Então, quem seria a derivada da f? Secante de x, exatamente. Beleza. Agora vamos criar uma outra função aqui. Eu vou chamar aqui de g de x como sendo a função x elevado à quarta. Bom, vocês também sabem calcular a derivada disso aí, não sabe? É igual a quanto? Beleza. Agora, eu quero que vocês me ajudem a montar a seguinte expressão. F composta com g de x. Quero que vocês me ajudem que isso aí eu não sei fazer. Eu quero que vocês me ajudem a montar essa expressão aí. Quem que seria f de g de x? Oi? Isso. Vai ser secante de x ao quadrado. Não, olha só. Aqui não é f', não é f'. É a f original. Seria a integral. Oi? Pera aí. Integral de 1 a quanto? A x, será? X à quarta. Não, no caso vai ser aqui aqui vai ser só TDT, né? Porque esse T aqui não tem nada a ver com esse X daqui. É, só onde a parte, tipo assim, quando você faz aqui, ó, o F de alguma coisa, que é o que eu tenho que fazer. Então, olha quem que é a F. A F, ela pega o X e bota aqui, ó. Então você vê que o único lugar que aparece X aqui nessa expressão é somente aqui em cima. E aí o que acontece? Agora eu estou pegando, no lugar do X aqui, eu estou colocando um G de X. O G de X. E o G de X é exatamente X à quarta. Então o que eu estou fazendo aqui?
que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar... Então, já que a f ela pega o x e bota aqui, então simplesmente o f do g de x, eu vou pegar o g de x e vou colocar aonde que seria o x, que seria aqui. Então é isso. Então, olha só. Nisso aí, eu cheguei exatamente no que eu tinha aqui no meu problema, concorda? Então, calcular a derivada disso aqui é a mesma coisa de calcular a derivada dessa composição de função. Certo? Todos enxergaram isso aí? Então, vocês agora perceberam que o que a questão está pedindo? Ela pede para calcular a derivada dessa função aqui, ó. Uma função que depende de x. Então, o primeiro passo, todo esse trabalho que a gente acabou de fazer aqui, foi tentar enxergar essa função como sendo a composição de duas funções que a gente sabe trabalhar. Então, primeiro aqui eu defini a função f de x. Primeiro eu defini a função f de x. Depois eu defini uma função g de x. Nós agora, com o teorema fundamental do cálculo, a primeira parte, nós sabemos calcular a derivada dessa função f aqui, né, que a gente até colocou quem é a derivada dela aqui. A derivada da função g a gente também sabe calcular já há muito tempo atrás. E aí eu coloquei aqui. E aí a gente conseguiu perceber que essa função que nós queremos calcular a derivada, ela é nada mais, nada menos do que a composição entre essas duas funções que a gente definiu aqui em cima. Então, ou seja, eu achei a função de fora e a função de dentro. A função de dentro aqui seria o x à quarta, e a função de fora é a integral de 1 até o x, secante de t dt. Então, como é que eu derivo isso aí agora? O que eu vou usar aí? Que regra que eu vou usar? Regra da cadeia, né? Então, primeiro, vamos escrever quem é a derivada disso aqui, usando a expressão f e a expressão g. Quem é a derivada? Você estava no começo da aula? Isso aí é o teorema fundamental do cálculo, que a gente acabou de ver aqui. Então, qual é a expressão, o que fala a regra da cadeia? Qual é a derivada de f composta com g? F'. Oi? F' de x? F' de g de x vezes g' de x. Então, isso vai ser a derivada dessa função composta. Isso aqui é exatamente o que fala a regra da cadeia. Então, isso aqui vocês têm que saber de cabeça. Mas olha só, nós já sabemos quem que é o f', nós já sabemos o que é o g de x, nós já sabemos o que é o g' de x. Então, eu vou até copiar isso aqui para baixo, para ficar mais fácil. Então, beleza. Então, agora, como é que a gente faz aqui? A gente vai agora substituir isso aqui pelos valores que a gente tem. Então, o que vai ser? Secante de x à quarta vezes 4x ao cubo. Então, talvez seja... Eu gosto mais de escrever com a ordem contrária, mas tanto faz. 4x ao cubo... secante de x à quarta.
Então, essa é a derivada que a questão pediu para a gente calcular. Então, a derivada d dx da integral de 1 até x à quarta de secante de t dt vai ser igual a isso daí. Alguma dúvida? E aí, oi? Esse dt significa o quê? Não, isso aí é só uma notação da integral. Quando a gente vai calcular uma integral, por exemplo, você tem que... A integral de A até B, aí você tem uma função aqui, f de t dt. Então, isso aqui está só dizendo qual é a variável que você vai calcular a integral, que você vai integrar. Isso aqui poderia ser também f de x dx, que seria a mesma coisa. Poderia ser f de w dw, tudo a mesma coisa. Isso aqui é só uma notação, normalmente, quando você tem aqui a integral, aí seria mais ou menos tipo assim, você vai ter, por exemplo, a integral de 1 até 2 de x² mais 3x menos 2. Aí eu boto tipo dx. Você pode pensar nisso aqui como para poder dizer que acabou agora a expressão de dentro da integral. Então, se você vai... A sua expressão que está dentro da integral, a sua função, é a expressão que está entre o símbolo da integral aqui e o dx. E esse dx aqui indica que a variável que você está integrando é o x. Por exemplo, se por um acaso você definisse uma função que você tivesse alguma constante no meio, se tivesse tipo um c multiplicando aqui, por exemplo. Aí, se não tivesse o dx aqui, como é que você ia saber quem é a sua variável que você vai integrar? Será que é o c ou será que é o x? Aí, você tendo o dx aqui, você sabe que você vai integrar com relação a x. Que aí, se fosse calcular nesse exemplo aí, né, você iria... Se a gente vai aprender a calcular ainda. Entendeu? Então, no caso, a variável, isso que você acabou de apagar. No caso, eu só desconsideraria esse dw e trocaria o w que está no f pelo aquele b. Como é que é? A derivada disso aí. A derivada disso aqui? Não, do outro ali de baixo, o f w e w. Bom, Pararia só o f de b e desconsideraria esse dw. ó, primeiro, olha o seguinte. Isso daqui, ele é um número. Eu estou calculando a integral de A até B aqui. Eu estou calculando a integral entre duas constantes. Então, se eu fosse derivar, por exemplo, aqui, derivar com relação a x, isso aqui daria zero. Porque o resultado dessa integral aqui, ele não depende do x. Você vê que o x, ele não está aparecendo em nenhum lugar aqui. Então, isso aqui é um número que não depende do x, isso aqui é constante. Se o x ele varia, esse número aqui ele não vai variar. Então, o valor dessa integral aí seria zero, que a derivada, quer dizer, o valor dessa derivada aí seria zero, porque a derivada de uma constante é igual a zero. Mas aí, no que a gente viu aqui no teorema fundamental do cálculo, a gente estava definindo uma função onde o limite de integração daqui de cima, a gente apareceu um x. Então, aqui nesse caso, você agora está definindo uma função de x, que aí a derivada disso aqui com relação a x vai ser o f de x, que é isso que fala o teorema fundamental do cálculo. Entendeu? Então, ali nessa parte, se não fosse v de x, fosse v de w, continuaria sendo zero? V sobre v de w? Sim, continuaria. Na verdade, aqui, o único jeito de não ser zero seria se isso aqui fosse, por exemplo, d db. Se eu fosse derivar com relação a b. Que aí, no caso, a minha variável, ela estaria aqui no limite de integração. Também o a também. Também, se eu fosse também derivar com relação ao a, isso aqui também seria diferente de zero, provavelmente, a depender do valor de f. Mas, por que que acontece?
esse número aqui, ele não depende da letra que eu estou utilizando aqui. Eu posso usar qualquer letra que eu quiser aqui, que o resultado da integral vai dar o mesmo. Posso botar x aqui, posso colocar z aqui. Isso aí não importa. Qualquer letra que eu utilizar aqui, o resultado dessa integral aqui vai ser o mesmo. Mas, se eu mudar o valor daqui ou o valor daqui, aí sim o resultado da integral iria mudar, porque eu estou mudando o limite de integração. Porque, lembre-se que se eu tenho aqui, por exemplo, A e B, e aí eu tenho aqui um gráfico de uma função f, e aí o que é essa integral aqui? Essa integral daqui, ela vai ser essa área daqui. Essa integral ela vai ser essa área. Então, não importa qual letra que eu colocar aqui, essa integral daqui vai continuar sendo essa área aqui abaixo do gráfico entre o A e o B. Então, isso aqui vai ser o mesmo valor, independente da letra que eu botar aqui. Agora, se eu modificar o B, por exemplo, eu pegar um B um pouquinho menor, se eu pegar aqui, por exemplo, botar um B' aqui, e aí eu botar esse B' aqui em cima, aí o que acontece? Esse número aqui agora, em vez de ser toda essa área daqui, ele vai ser apenas essa área daqui. Então isso aí já foi um número diferente. Então, ou seja, se eu modifico isso aqui, o valor dessa integral ela vai modificar. Então, provavelmente a derivada disso aqui com relação ao que aparece aqui não vai ser zero. Mas se eu derivar com relação a qualquer outra coisa que não seja os valores que tiver aqui, a derivada vai ser zero. Esclareceu? Alguém tem mais alguma pergunta? Então vamos avançar. Então agora vamos ver a segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Ele fala o seguinte: se f for contínua no intervalo fechado AB, então a integral definida de A até B de f de x dx, isso vai ser f de B menos f de A, onde f é qualquer primitiva de f'. Ou seja, o f ela é uma função tal que a derivada dele é igual ao f'. Então, com isso aqui te facilita calcular integrais. Vamos ver um exemplo desse teorema. Então, queremos calcular a integral de 1 até 3 de e elevado a x dx. Então, segundo esse teorema aqui, o que eu vou fazer para calcular essa integral? Eu vou encontrar uma primitiva para a função que está aqui dentro da integral. Quem seria a primitiva aí? Ela mesma, né? E aí eu vou pegar e vou fazer essa primitiva avaliada no 3 menos a primitiva avaliada no 1. Normalmente a gente escreve isso que eu acabei de falar da seguinte forma: você escreve a primitiva com o x aqui, e aí você bota aqui uma barrinha vertical,
e aí você bota 1 a 3. Então isso aí seria um passo intermediário para poder facilitar na hora de você calcular. E aí isso aqui é igual a... Aí você pega isso daqui e substitui o x por 3. Então isso aqui vai ser igual a e elevado a 3 menos... E você pega novamente isso daqui e substitui o x por 1. E elevado a 1. Então, isso aqui vai ser o valor dessa integral aqui. Alguma pergunta? No exemplo 4, você estava fazendo a derivada da integral ou ia da integral? Eu estava calculando a integral, ou estava calculando a derivada de uma função que eu defini através de uma integral. Então vamos para outro exemplo. Encontre a área sob a parábola y igual a x ao quadrado de 0 até 1. Então primeiro vamos desenhar o gráfico da parábola. Eu tenho que essa função aqui, aonde que ela vai intersectar o eixo x? Em qual valor de x que ela vai intersectar o eixo x? X igual a 0, né? Ela vai intersectar o eixo x quando y for igual a 0. Então eu vou ter 0 igual a x quadrado, e 0 igual a x quadrado só tem uma possibilidade para o valor de x, que é x igual a 0. E a parábola vai ter a concavidade voltada para onde? Para cima, né? Então vamos desenhar aqui uma parábola. Se fosse mesmo x ao quadrado, seria para baixo. Sim. Então vamos dizer que o 1 está bem aqui. Está mais para cá ainda. Digamos que o 1 está aqui. E aí o 1 vai estar aqui. Eu sei que essa parábola ele vai passar pelo ponto 1, 1. Concorda? Porque quando x for igual a 1, o valor de y é igual a 1. Então, parte da parábola vai ser isso aqui, ó. Mais ou menos isso aí. Talvez ela tenha um pouco mais inclinada aqui no começo. Mais ou menos isso. Não está muito bom não, mas... Então isso aí seria a parábola. E aí a questão pede para encontrar a área que está sob a parábola y igual a x quadrado de 0 até 1. Então ele quer essa área daqui, ó. Como que eu escrevo essa área usando o integral? A integral de 0 a 1 De x ao quadrado. de x ao quadrado dx, certo? Então, pelo teorema fundamental do cálculo, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que encontrar para poder calcular essa integral? Uma prisão primitiva. A primitiva do x quadrado, né? X quadrado, sobre 2. Oi? Quem é a primitiva do x quadrado? É 1 menos 0. Quem é a primitiva do x quadrado? X ao cubo sobre 3, né? A primitiva do x quadrado é x ao cubo sobre 3.
E aí, utilizando a notação que a gente utilizou lá em cima, deixa eu escrever isso aqui de novo. X ao cubo sobre 3. Então, a gente usou essa notação daqui lá em cima. A gente colocou aqui de 0 até 1. Então, isso aqui vai ser igual. Lembra, né? Eu vou pegar isso aqui. Aonde tiver x, eu substituo o 1. Então, vai ficar igual a 1 ao cubo sobre 3. Agora eu boto um sinal de menos. E a mesma coisa. Eu pego isso aqui. Aonde tiver x, eu vou substituir o quê? O 0, né? Que está aqui. Então, eu vou colocar 0 ao cubo sobre 3. E quanto que dá isso? 1/3. Então, esse é o valor da área pintada de vermelho ali no nosso desenho. Alguma pergunta? Oi? Porque a gente até trabalhou com isso em outra aula, não sei se você lembra, que a gente foi calculando aproximações, dividindo o intervalo em vários pedacinhos, e aí encontrou 0,32, alguma coisa assim, que seria uma boa aproximação. E aqui a gente acha exatamente qual é o valor da área. 1/3. Calcule a integral de 0, ou de 3 até 6, dx sobre x. Vocês devem estar achando estranho nessa notação, porque está diferente do que a gente acabou de ver, né? Isso aqui é só uma forma abreviada de você escrever o seguinte. Integral de 3 até 6, de 1 sobre x dx. Então, a mesma coisa. Simplesmente que é muito comum quando a gente tem uma fração aqui dentro, que na parte superior da fração você tem 1, aí você bota o dx aqui, mas é a mesma coisa. Então, o que temos que fazer primeiro? Oi? Tem que achar a primitiva, né? O fzão. Que é a primitiva de 1 sobre x, que é quanto? ln, né? ln de x. Que a derivada do ln é 1 sobre x. Você conhecia a derivada da ln? Tem que conhecer. Se não conhece, então grava agora na cabeça, porque é muito importante. A derivada do logaritmo natural é 1 sobre x. E aí você bota aqui avaliado de 3 até 6. Isso aqui vai ser igual a ln de 6 menos ln de 3. E olha só o que a gente consegue fazer. A gente consegue juntar tudo em uma ln só, não consegue? Vai ser ln de quanto? Hã? Todos concordam com ele? ln de quanto? 6 não sei como é que está. Vocês conhecem a propriedade de que ln do produto é igual a soma dos ln's. ln da divisão é igual a subtração dos ln's. E agora eu tenho a subtração de 2 ln. Então vai ser ln de quanto? 2. ln de 2, né? Que vai ser ln de 6 sobre 3, que é igual a ln de 2. Mas na tela você ficaria
Sim, eu não iria descontar pontos por conta disso, não. Alguma pergunta? Encontre a área sob a curva cosseno de 0 até b, onde b é um número entre 0 e π sobre 2. Então, a princípio eu tenho que o b é um número qualquer que pode estar em qualquer lugar desse intervalo de 0 até π sobre 2. Por exemplo, eu poderia ter o b aqui. Mas o b poderia estar aqui, aqui, em qualquer lugar aqui do intervalo. E aí eu quero encontrar uma expressão que me dê essa área. O que seria essa expressão? Integral de 0 até b de cosseno de x dx. Todos acompanharam? Mas isso aí a gente consegue escrever isso aí de outra forma sem ser por integral, não consegue? A gente consegue calcular essa integral, apesar de a gente não saber quem é o valor de b a princípio, mas você consegue achar uma expressão que vai envolver o b, não consegue? Então, novamente, nós temos uma integral definida de 0 até b, e a gente pode utilizar a segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Então, o primeiro passo é qual? Achar a primitiva. E quem é a primitiva aí do cosseno de x? Seno de x, né? Vai ser seno de x. E aí eu escrevo com aquela notação que nós utilizamos lá em cima e vou colocar aqui de 0 até b. Beleza. Isso aqui vai ser igual a seno de b menos seno de 0. Isso aqui é um 0. Seno de 0. E quanto é que é o seno de 0? Quanto é que é o cosseno de 0? Seno de 0 é 1. E a gente sabe que cosseno ao quadrado de 0 mais seno ao quadrado de 0 tem que dar 1. Cosseno ao quadrado de 0 mais seno ao quadrado de 0 tem que ser igual a 1. E a gente sabe que o cosseno de 0 é 1. Então, seno de 0 é 0, né? Então, isso aqui vai dar simplesmente seno de b. Então, a área sob a curva cosseno de 0 até b, onde b varia entre 0 e π sobre 2, vai ser seno de b. Então, ao calcular o seno de b, esse número resultante vai te dar justamente a área de 0 até b aqui, seria esse aqui, ó. E aí, se quisesse calcular a área disso aqui tudo, que é o que está no desenho aqui, ó. Então, bastaria eu pegar o b igual a π sobre 2. Se eu pegar o b igual a π sobre 2, aí eu vou ter a área disso aqui tudo. E aí, a área disso aí tudo vai ser o seno de π sobre 2. E o seno de π sobre 2 é igual a 1. Então, isso aqui é seno de π sobre 2. Alguma pergunta? Vai bater, já é. O lixo não vai segurar, não. Acho que já agora,
Então, resumindo, o teorema fundamental do cálculo, ele fala duas coisas. Tem a parte 1, que faz com que você consiga definir uma função utilizando o integral. E aí ele fala que a derivada dessa função vai ser a própria função que está aqui dentro. E nós temos o que é mais conhecido como teorema fundamental do cálculo, que é essa igualdade aqui, que te permite calcular facilmente o valor de integrais. Te permite calcular facilmente o valor de áreas, por exemplo. Simplesmente calculando a primitiva de funções. Então, tudo isso que a gente viu até agora foi integrais definidas. Mas, primeiro a gente falou sobre a primitiva de uma função, mas a gente não tem uma notação para poder indicar a primitiva da função. Por exemplo, se você quer calcular a derivada de uma função, você pega e você escreve. Então você pode escrever d dx e a função, ou você pode escrever f' de x. Então você tem várias notações para você indicar a derivada de uma função. Mas aí seria legal se a gente tivesse também uma notação para poder indicar a primitiva de uma função. Por exemplo, eu queria ter alguma coisa aqui que eu pudesse colocar aqui na frente do, por exemplo, x², isso aqui me desse x² sobre 3. Então eu queria ter uma expressão, alguma notação para poder indicar o cálculo da primitiva de uma função. E aí, esse alguma coisa aqui que a gente vai colocar é o que nós iremos chamar agora de integral indefinida. Então, quando você quer indicar a primitiva de uma função, você escreve o símbolo de integral, bota a função e bota o dx. Qual é a diferença da integral definida que nós vimos agora há pouco? Exatamente. Na integral indefinida, você não está definindo os intervalos. Então, na integral definida, você define o intervalo de integração. Na integral indefinida, o intervalo de integração é indefinido. Então, isso aqui, o resultado disso aqui, vai ser uma função. E dizer que isso é igual a isso é o mesmo que dizer que a derivada disso é igual ao f de x. Então, olha só. Se eu colocar um número aqui, se eu botar aqui, por exemplo, a integral de 1 até 2 de f de x dx, o resultado disso já não é mais uma função. O resultado disso é um número. Mas se eu não coloco os números aqui, no limite de integração, então o resultado disso aqui agora passa a ser uma função e não um número. E aí observe o seguinte, que isso aqui é uma primitiva, mas vocês lembram que uma função ela tem um número infinito de primitivas. Se você somar uma constante na primitiva, ela continua sendo uma primitiva da função original. E aí, com isso, é muito comum quando você vai... Se você chegar numa prova e falar assim, calcule a integral indefinida de x² dx. Então, você vai colocar x³ sobre 3, e aí você vai colocar mais c para poder indicar a família de todas as possíveis funções que são primitivas do x². Então, é muito importante sempre, quando você vai calcular a integral indefinida, você botar uma constante que você chama de c. Normalmente, a convenção é você utilizar a letra c para indicar essa constante qualquer que você pode colocar. Entendidos? E aí, se você for derivar isso daqui, né? A derivada da constante vai desaparecer, porque... A derivada da constante vai desaparecer, porque a derivada de constante é zero. E a derivada de x³ sobre 3 vai ser o x².
E aí nós temos uma tabelinha. Você lembra que quando a gente aprendeu derivadas, eu mostrei uma tabelinha com diversas derivadas, derivadas de polinômio, derivadas de exponencial, de funções trigonométricas, derivada de soma, derivada do ln, derivada do exponencial, acho que eu já falei. E aí, de forma semelhante, a gente tem uma tabela para integrais. Mas observe que essa tabela de integral é a mesma coisa da de derivadas, só muda a ordem das coisas. Por exemplo, lá na de derivadas, eu tinha que a derivada de x elevado a n é igual a x elevado a n menos 1 quer dizer, é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Aí aqui eu só troco a coisa aqui, né? Se você for derivar isso daqui, você vai obter isso daqui. Então, se você aprende a derivar, calcular a integral indefinida da função, basta você fazer o inverso. Você pergunta assim, você tem lá a integral indefinida de uma função lá. Você fala, tá, beleza, qual função que eu conheço que se eu derivar, eu consigo obter essa outra função aqui? Por exemplo, se eu tiver a integral indefinida de... Deixa eu pensar aqui. Por exemplo, menos seno de x. Aí eu pergunto, qual a função que se eu derivar... Não, quer ver? Eu vou colocar seno, para ficar um pouco mais difícil. Aí eu pergunto, qual é a função que se eu derivar, eu obtenho um seno? Você fala assim, ó, eu sei que a derivada do cosseno é menos seno. Então não é bem o que eu tenho aqui. Então, mas e se eu derivar? Então, assim, já que está faltando menos, então qual que seria a derivada de menos cosseno? Se eu derivar o menos cosseno, se eu derivar isso aqui, o que vai ser? Usando a regrinha de derivada, né? Então isso aqui vai ser igual a menos a derivada do cosseno, que eu sei que é menos seno. Mas esse menos com menos vai dar mais, isso vai dar exatamente o seno de x. Então, com isso, eu descobri que essa integral indefinida aqui vai ser menos cosseno de x. Menos cosseno de x. Mais c. Ok? Sempre tem que somar uma constante aí. Você bota um C para representar essa constante, que pode ser qualquer uma. Então vamos lá. Encontre a integral indefinida geral. Integral de 10x à quarta menos 2 secante quadrada de x dx. E aí, será que é difícil? Nossa, você já até sabe. Olha só, primeiro passo, o ideal é você, para poder simplificar as coisas ou ficar mais fácil, não sei, você pode separar isso aqui. Se você preferir, você pode fazer de forma direta, mas talvez você vai preferir separar isso aí. Isso aqui vai ser igual a, olha só, 10 vezes a integral de x à quarta dx menos 2 integral de secante ao quadrado de x dx. Todos perceberam o que foi que eu fiz aí? Então eu só usei algumas propriedades aqui da integral, né? Que a integral da soma é a soma das integrais,
a integral de uma constante vezes a função é igual a constante vezes a integral da função. Beleza. Então tá, então a gente agora vai integrar cada uma dessas partes. Isso aqui vai ser igual a 10 vezes a integral de x a quarta. X a quinta sobre 5 menos 2. E a integral de secante ao quadrado, alguém já até falou aí, não foi? É a tangente de x. E o que acontece? A princípio, né, eu teria que pegar, para essa integral aqui, eu teria que botar uma constante, mais uma constante, e para essa integral aqui, eu tenho que botar mais outra constante. Então, eu ia botar mais um C1 e mais um C2. Mas aí, olha só, quando você tem uma coisa desse tipo, a soma de duas integrais definidas, você só precisa colocar uma única constante. Você bota só aqui, ó. Depois que você calculou tudo, aí você bota no final mais a constante C. Até porque, tipo assim, se você tivesse aqui mais C1 mais C2, aí você bota o C igual a C1 mais C2. Então você vai ter uma outra constante que vai ser a soma das duas constantes originais. Então, você bota só uma constante é o suficiente. Calcule a integral de 0 até 3 de x ao cubo menos 6x dx. Então vamos tentar fazer isso sem fazer essa separação agora. Então eu tenho integral de 0 até 3. E aqui você poderia simplificar aqui se quisesse, né? O 10 com 5 ficaria 2x à quinta. Mas pode deixar assim mesmo. Então integral de x ao cubo. Oi? Esse é definido. Mas olha só. O que a gente tem feito? Na verdade, a gente tem calculado primeiro uma integral indefinida para depois fazer a avaliação no intervalo de integração. Então, primeiro a gente encontra a primitiva disso aqui. Quem vai ser a primitiva disso aí? X elevado a 4 sobre 4. Menos 6. X a 2 sobre 2. E aí tudo isso avaliado de 0 até 3. Eu posso simplificar aqui se quiser, né? O 6 por 2 embaixo, que vai ficar 3. Então agora isso aqui vai ser igual a... Então primeiro eu vou... Aí olha só. Quando eu tenho uma expressão assim, com mais de uma parcela aqui de somas, é interessante eu colocar um parêntese quando eu for avaliar no valor aqui de baixo. Vocês vão entender por quê. Então, primeiro eu vou escrever aqui substituindo isso aqui. Eu vou substituir onde tiver x, eu boto 3. Então, isso aí vai ser igual a 3 elevado a 4 sobre 4 menos 3 vezes 3 ao quadrado. Beleza. Agora, menos... E aí eu iria abrir um parêntese aqui. Bom, nesse caso aí vai dar 0, mas assim, eu vou explicar o porquê que é bom colocar o parêntese. Então agora eu vou substituir o x por 0. Então vai ficar 0 elevado a 4 sobre 4 menos 3 vezes 0 elevado ao quadrado. Alguém falou alguma coisa? É ponta do sinal, porque se isso aqui não fosse 0, né, eu teria que ter o cuidado de fazer que esse sinal aqui vai ter que envolver tanto isso quanto isso aqui. Eu teria que fazer menos com mais, que daria menos, e teria que fazer menos com menos, que daria mais. Então, por isso que é bom você colocar um parêntese, você bota menos, abre parêntese, você escreve tudo, e aí depois você vai simplificando o parêntese, multiplicando menos com cada um dos sinais do que está dentro. Então, é interessante fazer passo a passo para não ter erros na hora da resolução. Mas no nosso caso aqui, isso aqui vai dar 0, vai dar 0. Então, vai sobrar somente essa parte de cá, que vai ser
81 sobre 4 menos 27, né? Que eu acho que vai ser 27 sobre 4, será? Então esse é o valor da nossa integral. Beleza? E essa aí, ela tá bonitinha? Oi? E agora? O que a gente faz? Como é que é a primitiva disso aí? Ele transformou as medidas aqui. Olha só. Não cometa o equívoco de fazer a primitiva do daqui de cima sobre a primitiva do de baixo. Não façam isso. Porque vocês lembram da regra do quociente, né? Da derivada do quociente. Então, não tem como eu fazer isso a princípio. Eu tenho que tentar de alguma forma eu simplificar isso aí, escrever de outra forma que me ajude a encontrar a primitiva. Então, olha só. Como eu tenho apenas um único termo aqui embaixo, t quadrado, então pode ser que me ajude se eu escrever da seguinte forma. Integral de 1 até 9. Aí vai ficar 2t quadrado sobre t quadrado. Então eu vou separar isso aí em várias frações. E aí esse t quadrado vezes raiz de t, eu vou escrever como sendo uma única potência. Que olha só, t quadrado vezes raiz de t é a mesma coisa que t quadrado vezes t elevado a meio, certo? E aí agora eu tenho a mesma base, eu conservo a base e somos expoente. Que vai dar 5 sobre 2, né? Então aqui eu vou ter t elevado a 5 sobre 2 sobre t ao quadrado. Menos 1 sobre t quadrado. dt. Beleza? Vou tentar simplificar um pouco mais isso aí. Agora que eu fiz isso, você sabe como é que eu posso simplificar isso aí? Então eu vou fazer aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó, corta, né? Vai sobrar só o 2. 2. Segundo subtrai, né? Então eu vou ter 5 sobre 2 menos 2, que vai dar meio. Então eu vou ter t elevado a meio. E o segundo, e o terceiro, quer dizer, eu vou colocar simplesmente t a menos 2. Pronto, agora eu cheguei numa situação que eu estou em casa agora, né? Oi? Vocês não estão, não? Ó, eu tenho aí só t elevado a algum número aí, e uma constante, 2. Então, primeiro vamos achar a primitiva. Vai ser o quê? 2t. Já que a derivada de 2t é igual a 2, né? Aí t elevado a meio. Não, é meio mais 1, né? Tem que somar mais 1. Que vai dar 3 meio. Então, t elevado a 3 meio. E aí dividido por 3 meio. Que é a mesma coisa de botar 2 terços aqui, né? Menos t elevado a quanto? Menos 2 mais 1, menos 1, né? Dividido por quanto? Oi? Menos 1. Então esse menos 1 pode cortar com esse sinal daqui, não pode? Então vai ficar um mais aqui e eu posso tirar esse denominador aí. Então, tudo isso aí é avaliado de 1 até 9. Aí agora o que eu preciso fazer é substituir o t pelo 9 primeiro. Então vai ficar 2 vezes 9 mais, botar assim, 2 terços vezes 9 elevado, 9 elevado a 3 meios. Eu vou escrever logo aqui raiz quadrada, ou melhor, eu vou escrever
Tá, vou botar raiz quadrada. Opa. Raiz quadrada de quanto? De 9 elevado a quanto? A 3, né? Mais... E aí, agora? 9 elevado a menos 1, né? 1 sobre 9, né? Beleza. Agora eu tenho que botar um menos e eu vou abrir o parêntese. E agora eu vou substituir o t por quê? Por 1, né? Então vai ficar 2 vezes 1, que vai dar 2, mais 1 elevado a 3,5 dá quanto? Dá 1. Tipo assim, 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1. Então, 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então, isso aqui vai dar 1. Então, vai ficar só 2 terços. E 1 elevado a menos 1 dá quanto? Vai dar 1, né? Então, mais 1. Então, agora é só simplificar isso aí. Então, eu vou ter ali um 18 mais 2 terços. Olha só, raiz quadrada de 9 ao cubo. Isso aqui eu posso reescrever isso aqui como sendo raiz quadrada de 3 a 6, né? E aí o 2, né, corta, assim, o 2 com o 6 ali vai ficar 3 ao cubo, né? Que é igual a 27. Isso aqui vai ser 27. E aí eu posso simplificar também o 27 aqui com o 3, vai ficar 9. 9 vezes 2, 18. Então isso aqui tudo vai dar 18. 18 mais 1 sobre 9. E aí agora eu vou ficar com... Tá, vamos lá. Menos 2, menos 2 terços, menos 1. Então vamos botar aqui um 9 aqui embaixo. Nossa, vai dar uma conta chata, né? 9 dividido por 1 vai dar 9. 9 vezes 18 dá quanto? Dá 162, né? 162. Mesma coisa para o outro. 162. Mais 1, né? Menos 18. Menos 6, né? Menos 9. Então eu vou ter... Deixa eu ver... Oi? Ó, menos 18, menos 9 vai dar menos 27. Menos 27, menos 6, menos 33. Sim. Menos 33. Mais 1, menos 32. Então, vou ter 162. Mais 162. Menos 32. Sobre... Oi? Como é que é? Pera, 224? 324. E 2. Que dá igual a quanto? Nove. Que não é divisível, né? Tipo assim. Uhum. Então tá bom aqui. Então esse é o valor da nossa integral. Alguma pergunta? Vocês lembram que na aula passada eu falei alguma coisa sobre crenças, sobre você acreditar que você tem dificuldade com matemática, vocês lembram? Que normalmente a maior parte da dificuldade das pessoas é elas acreditarem que matemática é uma coisa difícil, que é uma coisa que não é para ela. Então, se a pessoa realmente acredita profundamente nisso, aí ela, de fato, não vai conseguir aprender. Então, se por um acaso isso é algum caso de algum de vocês,
Então, vocês têm que tentar trabalhar nessas crenças negativas e vocês passarem a enxergar a matemática com outros olhos. Então, isso aí é um processo a longo prazo que vocês vão estar trabalhando, né? Todo dia tentando mentalizar e tentando se visualizar, aprendendo matemática com facilidade. E conforme vocês forem mudando a mentalidade, vocês vão perceber que a matemática vai ficar muito mais fácil, que vocês vão enxergar com outros olhos. E isso vai fazendo com que vocês aprendam com muito mais facilidade. Aí até teve um aluno que perguntou se eu já apliquei esse método em alguma coisa. Eu até falei que eu consegui me tornar um pouco mais disciplinado utilizando isso, né? Todos os dias mentalizando que eu era uma pessoa disciplinada. Isso me ajudou muito. Aí uma outra coisa mais recente que teve agora, né, é que durante muito tempo, eu me considerei como sendo uma pessoa viciada em doces. Então, eu não conseguia ficar sem doce. Se eu ficasse algum dia sem comer doce, me dava uma crise de abstinência. Eu tinha que comprar doce, tinha que arrumar doce para poder comer. E eu alimentei, né, essa crença durante muito tempo. E algumas vezes, né, que eu estava um pouco acima do peso, eu tentava emagrecer, mas só que eu me exercitava, mas aí eu comia muito doce e aí acabava que eu não conseguia emagrecer. E aí, no começo desse ano, mais ou menos em abril, mais ou menos, para maio, eu comecei a trabalhar essa mentalização, essa crença que eu tinha, e comecei todos os dias, eu falava a seguinte frase, que eu tenho até anotado aqui, que eu ainda leio todos os dias ela, 2 vezes no dia, e mentalizo e me imagino dessa forma. Que eu escrevi bem assim, adoro manter uma alimentação saudável, comendo apenas o necessário. E aí eu passei a me enxergar como sendo uma pessoa diferente. E hoje eu não tenho mais problema em querer comer doce. Hoje eu vivo tranquilamente sem doce, não tenho vontade de comer chocolate, nada do tipo. E a consequência disso foi que de maio para cá eu perdi 10 quilos. Então isso aí foi uma mudança muito rápida, sabe? Eu consegui mudar essa minha crença de forma muito rápida. Mas você faz essa repetição 2 vezes ao dia? Vocês não fazem a repetição, tipo assim, uma vez, imagina? Isso aí, realmente eu mentalizo e me imagino comendo frutas, comendo coisas saudáveis e sentindo prazer em comer aquilo. Tem práticas que fazem várias vezes, né? 58 vezes, 54. Tipo assim, isso é relativo. Você consegue adaptar. Aí a questão é o seguinte, por exemplo, hoje eu já consegui mudar minha alimentação drasticamente, já consegui perder bastante peso. Mas o que acontece? Eu continuo fazendo, porque isso aí, por exemplo, eu acredito que se eu parasse hoje de fazer essa mentalização, eu acredito que existiria grandes chances de eu voltar aos velhos hábitos. Então, o meu objetivo é ficar pro resto da vida fazendo essa mentalização, porque aí não tem chance de voltar nunca mais. E uma outra coisa que, aí como ele me perguntou isso, né, eu falei, tem mais alguma coisa que eu consiga fazer? Vocês já perceberam que eu sou um pouco gago, né? Tem algumas horas assim que minha fala trava. E aí eu falei assim, não sei se vocês sabem como é que funciona a gagueira, mas assim, se perguntar para qualquer gago e perguntar assim, se você estiver sozinho em casa e for falar sozinho, você vai gaguejar? Ele vai falar, não. Se eu estou sozinho, eu falo fluentemente, sem nenhum problema. Eu falo assim, mas e por que quando você vai conversar com outras pessoas, você tem esse problema? Então, você vê que a gagueira ela é um pouco psicológica. Então eu falei assim, e se eu mudar minha crença e passar, em vez de me enxergar como sendo uma pessoa que gagueja, eu vou passar a me enxergar como sendo uma pessoa que fale fluentemente, sem nenhuma dificuldade, que tem uma dicção perfeita. E aí eu comecei a fazer essa mentalização na sexta-feira e eu já acredito que hoje eu já estou conseguindo falar muito melhor. Aí a frase que eu criei foi a seguinte... Eu coloquei assim, minha fala flui com naturalidade e eu tenho uma dicção excelente. E aí, ao começar a fazer isso, eu já percebi uma coisa. Com 2 dias eu fazendo isso, eu percebi que no momento em que normalmente eu tendo a gaguejar, na verdade acontece uma coisa antes do gaguejar. Eu já sei que aquela sílaba ela vai travar. E aí eu percebo que existe uma tensão aqui na garganta, na respiração. Normalmente minha respiração muda um pouco. É como se eu estivesse querendo colocar força para poder falar.
e aquela frase ali trava. Inclusive, muitas vezes, se você for perguntar para qualquer pessoa que tem esse problema, a pessoa vai falar que às vezes ela queria falar uma coisa, ela queria usar uma palavra, mas aí ela percebeu que aquela palavra iria travar, e aí ela tenta achar alguma outra palavra que seja sinônimo, que ela consiga falar. Então acontece muito isso. E aí eu peguei, né, comecei a me imaginar em situações onde eu sentiria que eu iria gaguejar, e aí eu sentia a sensação que eu tinha, que ia travar, e aí eu percebia que nesse momento a minha atenção consciente estava completamente aqui na minha garganta. Aí eu falei, e se por um acaso eu pegar a minha atenção e trazer para o movimento que a minha língua faz e os meus lábios fazem na hora de falar. E aí eu percebi que ao focar nesse movimento da minha língua e da minha fala, eu percebi que aquela tensão ela desaparecia e eu sentia que a minha fala iria fluir com mais naturalidade. Então, só em eu começar a fazer essa mentalização, eu consegui perceber uma coisa que eu nunca tinha percebido antes. Mas assim, é só para poder dizer que realmente essa coisa da mentalização realmente funciona. Muitas coisas que a gente faz, que a gente não tem dificuldade, é só uma questão de a gente acreditar que a gente tem a dificuldade. Se você conseguir quebrar essa crença, você vai ver que o céu é o limite para você. Você vai conseguir alcançar o que você quiser, qualquer coisa.